em Isaías 40, do versículo 1 ao 11, onde agora Deus vai começar nos próximos 8 capítulos, trazer palavras de consolo para um povo que vai sofrer muito, né? Você, eu tenho certeza que entende, querido, porque eu tenho certeza que todos aqui já passaram por muitas dores, muitos sofrimentos, muitas lutas, e eu disse, se você talvez nunca passou por isso, fique tranquilo, um dia você vai passar. Não estou desejando mal, só estou te contando da realidade, porque é assim a vida, essa é a vida. Há momentos de alegria, há momentos de abundância, e há momentos de tristeza, e há momentos de aperto na nossa vida. E você vai precisar dessa palavra nesse momento. Então Deus começa a consolar o povo dizendo assim no versículo 1, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda e a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Amém. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas e diz às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. Pai, mais uma vez diante da tua palavra eu oro e peço agora que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor quebrante os nossos corações, Senhor, para que a gente venha ouvir a voz do Consolador, que o Espírito Santo de Deus venha fazer a sua obra convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, e venha edificar a tua igreja nesse dia. Que esta palavra esteja guardada nos nossos corações, Senhor, para que no dia da dificuldade das nossas vidas nós possamos ser consolados pela esperança da glória, pela esperança do nosso Salvador. Que o Senhor possa encher o nosso coração de esperança, de alegria e de paz. Senhor, Pai querido, eu sei que, Senhor, há pessoas que neste momento sofrem nesta igreja, Deus Pai. E eu te peço, Senhor, que eles possam perceber hoje que Deus não nos abandonou. Senhor, nós podemos ver através da história que apesar de toda a rebelião do povo, o Senhor não os abandonou. Senhor, é glorioso ver, Senhor, que apesar deste povo não merecer o seu perdão, não merecer as bênçãos que o Senhor tinha, e o Senhor assim não as recusou, porque o Senhor cumpre as suas promessas, o Senhor cumpre a sua aliança, o Senhor cumpre, Senhor, a sua palavra. E o Senhor um dia fez uma aliança também conosco. E hoje, Senhor, pela aliança da nova aliança, feita pelo sangue de Jesus Cristo, nós queremos, Senhor, receber o consolo do Espírito Santo, para continuarmos, Senhor, fiéis a Ti, andando e fazendo a Tua vontade. Por isso hoje, Senhor, se há alguém que ainda não Te conhece, ou não tem uma aliança contigo, eu peço que o Senhor hoje, Senhor, traga arrependimento ao coração dessas pessoas, para que, crendo no Teu nome, Senhor, recebam, Senhor, uma nova família. E, Senhor, façam parte desta nova aliança, para que sejam consolados no dia da dor e do sofrimento. Obrigado, Pai. Fortalece a Tua igreja e edifica-nos hoje aqui através desta palavra. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus.
Amém. Amém. A mensagem hoje de consolo chega, na verdade, né, a um povo que ainda não havia experimentado as dificuldades da vida. Como eu disse, esse povo que Isaías estava vivendo não viveu essas coisas. Pelo contrário, vivia num momento difícil, mas um dia os seus filhos viveriam. E nós talvez não estamos vivendo esse momento nas nossas vidas, talvez alguns estejam, outros não, mas essa palavra é sempre importante para todas as pessoas, por quê? Porque nós devemos continuar pregando o Evangelho e levando a mensagem de Deus a todas as gerações. Porque talvez hoje nós não passamos o pior nessa terra, mas talvez os nossos filhos, ou os filhos dos nossos filhos, venham a passar a grande e terrível tribulação que um dia virá sobre essa terra. E é necessário que eles estejam preparados, que eles conheçam o consolo e as promessas da palavra de Deus, para que quando esse dia mau chegar, eles possam enfrentar com fé e um dia estar na eternidade na presença de Deus. É uma responsabilidade grande nas nossas mãos. Veja a responsabilidade que Isaías estava dando para aquelas pessoas que naquele tempo viviam uma vida boa. Porque um dia os seus filhos não passariam por isso. Um dia eles estariam numa terra estranha, servindo a um Deus estranho, comendo aquilo que eles não gostariam de comer, ou talvez aquilo que eles não poderiam comer, trabalhando num trabalho que não era o trabalho que eles gostariam de fazer, ou pelo qual eles foram capacitados nos seus dons que Deus lhes deu. Eles não estariam recebendo das mãos de Deus as suas bênçãos, e sim o sofrimento, a dor. Veja como é importante, querido, porque a gente não sabe, mas a gente pode começar a ver o caminho que o mundo vem vivendo nos dias de hoje. Ontem nós tivemos um culto no lar em Long Branch, e um irmão trouxe uma mensagem, e ele lembrou de algo que eu conversei com ele durante a semana, durante o nosso período de trabalho, nós estávamos trabalhando juntos, e ele estava me perguntando, pastor, o que o senhor pensa, né, da perseguição? Né? E eu disse, olha, eu acho que a igreja até hoje não entendeu exatamente de onde virá a grande perseguição sobre a igreja. Porque por muitos anos nós pensamos que a perseguição viria dos muçulmanos, das religiões de outros países, do hinduísmo. A gente sempre tem muito medo, né, desses cultos diabólicos e de religiões de falsos deuses, mas eu disse para ele, meu irmão, eu não me preocupo muito com essas coisas, porque eu não acredito que a perseguição vai sair de dentro desses lugares, porque eles também vão ser perseguidos. A grande perseguição da humanidade vai vir bem de perto, da sua própria família, dos seus amigos mais próximos, porque a perseguição ela vai vir de um sistema mundial e que nós já estamos experimentando. Um sistema que prega a tolerância, que prega o amor a todos, que prega a aceitação, desde que você concorde com eles. Porque quando você não concorda com o termo de tolerância deles, eles não toleram você. Quando vocês não concordam com o conceito de amor que eles têm, eles não te amam. Quando vocês não concordam com os termos de socialização que eles têm, você é excluído da sociedade. Daí vai sair a grande perseguição da igreja. Da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos colegas de escola e de toda a população mundial sem Deus. Daí vai vir a grande perseguição, que já está crescendo, que já tem uma semente no nosso meio, e que você talvez já tenha experimentado em pequenos graus, em pequena escala. Você talvez não viva o pior, mas você precisa ajudar a preparar e a lembrar uma geração que está chegando que talvez viva com grande intensidade esse tempo. E se você não tiver esta palavra da promessa, esta palavra do consolo no seu coração, gravada em você, você não vai ter o que ensinar e compartilhar para preparar essa nova geração. Você vê a responsabilidade que a igreja do dia de hoje tem com a igreja do amanhã? Se você pensa que está ruim para você, querido, vai ficar muito pior para os próximos. Eu não quero nem imaginar o que os meus netos um dia passarão se eu estiver.
Isso que eu sempre oro. Maranata, vem. Eu desejo muito que o Senhor venha, porque esse dia vai ser terrível. E quem ficar para trás vai sofrer muito, muito mais do que Israel sofreu na mão de Nabucodonosor e da Babilônia. Então é importante que a gente entenda, e hoje aqui nós vamos ver algumas maneiras de nós compartilharmos o consolo de Deus com as pessoas. Aqui nessa passagem em particular, como eu disse, até o capítulo 48, ele vai falar muito a respeito disso. Aqui nessa passagem de hoje, até o versículo 11, eu vejo 4 maneiras em que Deus está mostrando a maneira de consolar. E a primeira eu vejo no versículo 1 e no versículo 2, que é o consolo da promessa de um livramento futuro. Deus faz uma promessa que sim, talvez neste momento você não seja livre, nesse momento você tenha que passar por essa situação, mas não se esqueça que mesmo que Deus permita que você passe por esses dias, Deus não se esqueceu de você. Ele vai vir com o livramento, Ele vai vir com a salvação. Deus não vai deixar de cumprir o que Ele prometeu. Olha o versículo 1, ele diz: conforte, console meu povo, diz o seu Deus. A palavra consolar, a gente deve entender o que é consolar. Consolar é trazer à vida da pessoa, ao coração da pessoa, um encorajamento, algo real, algo palpável que possa trazer esperança na vida de uma pessoa. E aqui eu começo a perceber que existem algumas coisas importantes. A primeira delas é que para que eu console de verdade uma pessoa, eu preciso dizer a ela a verdade, a realidade. Não se consola alguém com mentiras, com historinhas. E às vezes a gente tem essa tendência. A gente vê que está uma situação ruim, a gente vai lá, irmão, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Não promete que vai dar tudo certo quando você está vendo que está tudo indo mal, porque pode dar tudo errado. O certo não é contar uma mentira, uma história, algo que você não sabe. Não adianta você dizer para uma pessoa, é como muitas vezes uma pessoa que às vezes recebe uma notícia ruim, uma doença fatal, uma doença que pode tirar a vida, e você dizer: não, irmão, fique tranquilo, você não vai morrer, Deus não vai deixar. Deixa assim, todo mundo vai morrer. Quantas pessoas crentes já morreram enfermas? Quantos irmãos crentes de verdade morreram de câncer? Recentemente perdemos o pastor Ken Davis no câncer. E se tinha alguém que eu conheci na minha vida que se merecesse a misericórdia de Deus, era ele. A gente não tem que contar mentira, a gente deve viver a verdade, dizer a verdade. Falou: olha, é verdade, irmão. Eu vou chorar junto com você, nós vamos lutar junto no meio dessa enfermidade, nós vamos orar para que Deus te cure. Mas entenda uma coisa, a verdade é que se Deus não te curar, Deus tem uma promessa. Se você passar dessa vida na próxima, se você guardar ele no seu coração, você viverá eternamente. E foi assim que eu vi o pastor Kim morrendo, com a esperança da vida eterna, porque ele sabia que essa vida passa. Quantas vezes eu vejo os crentes entrarem nos hospitais ou saírem para consolar uma pessoa que recebe uma notícia terrível, falando mentira para elas, contando: olha, irmão, não, eu conheço meu Deus, Ele vai te livrar, vai te curar, porque eu sei, porque eu dei uma ordem, Deus vai ter que cumprir. Quem é você para dar ordem ao Deus que é soberano? Ao Deus que diz que nós somos, e Ele diz: o meu povo é como a erva, como a flor do campo. Eu sopro, ele murcha. Se consola alguém com a verdade, querido. Nós temos que ensinar e pregar a verdade às pessoas. Mas a segunda coisa que eu vejo aqui é que, é o que ele diz: olha, conforte. Ele usa essa palavra confortar. Essa palavra confortar, ela é sinônima, ela é similar a consolar, mas não é a mesma coisa. O que é o conforto? O conforto é você trazer essa mensagem da verdade de uma maneira amorosa.
Não é chegar assim, não, a verdade é o seguinte, realmente a coisa é ruim e você vai morrer mesmo, então é melhor você aceitar a realidade porque vai ser melhor para você. Não. É com amor. É com cuidado. Uma pessoa que está enferma, né? Você, mãe, quando seu filho está caído, né? Quando seu filho cai, né? Que ele vai para a cama, você fala assim, não, pega o colchão mais duro e o travesseiro de pedra. É isso que você pega? Não, o que você faz? Você põe uma cama fofinha. Você pega o travesseiro mais gostoso e põe debaixo da cabeça dele. Você vai lá, faz uma sopinha quentinha. Você cobre ele, você cuida, você mediante ao sofrimento, você promove o quê? O conforto. Para que se console uma pessoa que está em dificuldade, uma pessoa que está em necessidade, uma pessoa que está em sofrimento, nós temos que falar a verdade, mas nós temos que fazer isso em amor, com cuidado, com gentileza, com delicadeza. Cuidado, irmão. O irmão Rogério me ligou no dia que ele recebeu a notícia da perda do irmão. O dele teve um acidente de caminhão, né? O caminhão desceu a ribanceira e ele não sobreviveu ao acidente. E ele me ligou no dia. E o Rogério é sempre muito brincalhão, né? Pastor, bom dia e tal. E aí, né, quando ele me liga, eu também brinco com ele, né? Ele estava lá na fora trabalhando. Ei, Rogério, como é que você está? E tal. E eu senti ele assim, murchinho. Uma voz. Aí eu falei, opa. E eu falei, Rogério, como é que tá? Aí eu falei, deixa eu mudar meu tom. Na hora de eu brincar com ele. Aí ele me deu a notícia. Ele falou, olha, aconteceu isso. Aí eu falei, eu já sinto muito. Por quê? O que eu vou dizer? Não. Vou mentir para ele? Não. Vamos orar, que Deus vai ressuscitar. Vamos fazer isso. Vamos fazer... Não. Tem hora que não tem muito o que dizer. A gente só precisa estar ali para a pessoa. Lembrar da esperança, da glória. Tentar confortar. Você não precisa de explicar nada. A gente não precisa tentar justificar. O que a gente precisa é o quê? É trazer o consolo. Então a gente começa aprendendo aqui o que ele está dizendo, olha, conforte, console o meu povo, diz o seu Deus. Olha que é lindo, é o próprio Deus falando, é o próprio Deus. Olha o versículo 2, ele diz assim, falai ao coração de Jerusalém. Para que a gente possa consolar alguém, a gente deve falar ao coração da pessoa. Como é que eu vou confortar alguém que está sofrendo com dureza, com aspereza, com brincadeira? A gente tem que falar ao coração. Tratar agora com delicadeza. Quando a gente olha, quando Deus faz aliança com o povo de Deus, a gente começa a perceber que é assim que Deus conversa com a gente. Diante da queda do homem, diante do pecado da humanidade, que trouxe a condenação sobre a vida de todo ser vivo, todos nós estamos condenados por causa do nosso pecado. Quando Deus vem fazer a aliança, quando Ele fez no Velho Testamento, quando Ele faz no Novo Testamento, quando Ele vem e dá uma palavra de encorajamento, Ele fala assim, Ele fala o coração, Ele fala com amor. Eu queria dar um exemplo para os irmãos. O primeiro exemplo está lá em Êxodo capítulo 6, versículo 7. Eu não vou esperar você ir lá, né? Êxodo capítulo 6, versículo 7, se você quiser você abre, mas eu não vou ficar esperando. Ele diz assim, tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus. Olha só, Deus estava falando com o povo, né, que estava saindo do Egito, né, o livro de Êxodo conta a história de Israel saindo da escravidão do Egito, né, e eles estavam agora passando pelo deserto, ou seja, o sofrimento não tinha acabado. Eles deixaram a escravidão, né, eles pularam da frigideira e caíram aonde? No fogo, né? Porque, não sei se você já andou no deserto, imagina no deserto do Sinai. Né? Você pulou da frigideira, porque lá ainda lá no Egito, eles ainda tinham comida, tinham água, tinham casa,
Aí Deus tirou eles da frigideira e jogou eles aonde? No Monte Sinai, no fogo. Não tinha casa, não tinha comida, não tinha água. Eles tinham que depender totalmente de Deus. Se Deus não fizesse chover codorna, não tinha comida. Se não fizesse chover maná, não tinha comida. Se Ele não fizesse a pedra brotar água para andar do lado deles, não tinha água. Na hora que é assim, a gente fala, pastor, não sei, não adianta. Não, eu pulei da frigideira e caí no fogo. Eu falei, então você está no lugar certo. Só não desiste. Porque depois que você passar pelo fogo e Deus te provar, vem a terra que mana leite e mel. Você está entendendo agora a Bíblia? Depois que você passar pelo fogo, vem a promessa da aliança. Olha só. Tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito. Olha que palavra de encorajamento. É isso que ele falou a verdade. Ele não mentiu. Ele está dizendo, ó, agora você é meu, eu estou contigo. Não é a promessa que ele faz para a gente? Ele não diz lá que ele estará conosco até o fim dos tempos? Que aquele que se entregar nas mãos de Jesus, ele nunca mais o abandona. Aí tem gente que nas igrejas fala assim para você, os pregadores do púlpito, não, olha, cuidado, se você pecar, Deus vai te abandonar, né? Deus não vai te querer mais se você pecar. Não, ele diz assim, mesmo que você pecou, eu não te abandono. Mesmo que você não mantenha sua parte da aliança, eu mantenho a parte da aliança. Porque o amor de Deus é incondicional. O que isso quer dizer? Não depende das condições. Ele não impôs condição para você receber o amor dele. Ele te amou incondicionalmente. Você sendo obediente, desobediente, ele te amou assim mesmo. A única coisa que ele pede é que a gente creia. Creia. Se arrependa dos seus pecados e eu farei uma aliança contigo. É o que a gente tem que fazer hoje aqui. Lá em 2 Samuel 10:2 ele diz, então disse Davi, usarei de beneficência com Hanum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo pelo ministério de seus servos acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Aqui, é um inimigo. E Davi aqui, aprendeu com Deus a ser misericordioso, a usar de misericórdia, compaixão, graça, de trazer uma palavra de consolo. Ele está dizendo, olha, eu vou ser bom para você. É assim que Deus age, com bondade. É isso. Essa mensagem de consolo aqui, que agora Isaías tem para a gente aqui, a partir desse capítulo 40, ela vai ter múltiplas camadas, vamos dizer assim, de aplicação nas nossas vidas. Quando, não só nas nossas vidas, mas no povo de Israel. Quando a gente olha para o contexto de Israel, que é o que a gente está vendo aqui em Isaías, o que era? Ele estava dizendo aqui para Israel que quando passasse o período da escravidão, Deus os libertaria. Esse era um contexto imediato. Para o povo de Israel, ele está dizendo, olha, quando passar o período do cativeiro de 70 anos, eu vou levantar uma outra nação para livrar vocês. Sou eu que faço. Eu vou tirar vocês da escravidão. Vocês vão passar um tempo lá, vocês estão de castigo. Mas eu não quero destruir vocês. Eu quero corrigir vocês. Eu vou lembrar vocês. Ele faz outra promessa. Uma promessa futura. Ele aqui agora estava prometendo que um dia viria um Messias. E aqui nessa promessa na verdade é uma promessa de 2 em 1, porque na verdade Jesus vem 2 vezes. No tempo de Isaías ele ainda não tinha vindo nenhuma. No nosso tempo, Jesus já veio uma vez, e a gente sabe que Deus então está cumprindo. Então ele disse que o Messias viria, e ele veio. O Messias veio trazer a liberdade e a salvação. E ele vai voltar uma segunda vez para continuar dando oportunidade de liberdade e salvação. Porque quando Jesus veio, o povo de Israel, mais uma vez cego, o recusou. Aí você fala, então pronto, olha só, Deus deu uma chance, eles não aproveitaram, acabou. Não acabou. Foi por isso que Deus prometeu que Jesus viria 2 vezes, porque Deus já sabia e conhecia o coração do seu povo. Quando eu falo seu povo, agora estou falando de Israel, estou falando da igreja. Ele falou assim, ó, vou mandar a primeira vez, vocês não vão querer, mas vai ter um povo que não é meu povo que vai querer.
E aí, graças a Deus, você perdeu a oportunidade da glória a Deus, né? Graças a Deus, eles não quiseram, porque já que eles não quiseram, a gente quis. E hoje ele é o Senhor da igreja. E hoje, os gentios que não estavam esperando, receberam. Mas Deus não desistiu de Israel. Ele promete voltar uma segunda vez. Por que Jesus veio uma segunda vez? A igreja não está salva? Quando ele voltar, a igreja não vai ser arrebatada? Então ele vai voltar para a igreja? A igreja recebeu Jesus. Para quem que ele está voltando? Quem precisa ainda de Jesus? O judeu. É o tempo milenar. É um tempo para restauração. É um tempo em que o anticristo vai se levantar para tentar destruir a obra de Deus na terra. A igreja vai estar com o Senhor nas bodas e nós voltaremos com Jesus na segunda vez para derrotar o inimigo e resgatar o povo de Israel, porque ele prometeu e ele não desistiu, ele fez uma aliança e ele não quebra a aliança que ele fez. É lindo. O milênio tem tudo a ver com a nação de Israel. Quando Deus vem redimir essa nação dura, de pescoço duro, como ele diz, povo de dura cerviz é essa parte do pescoço aqui, ó, é duro. E Deus está falando, olha para cá. Eu disse, não. Conhece alguém assim? Como ele diz, o israelita. É o povo do pescoço duro. Olha só, continuação do versículo 2. Ele diz, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia. Olha só, ele diz que essa luta, todas essas coisas, um dia vai desaparecer. Essa luta deles contra Deus, essa luta deles com o pecado, um dia vai ser vencida. Essa guerra vai acabar, um dia vai acabar. Olha a continuação, e Deus vai perdoar e vai reconciliar. Olha, e que sua iniquidade está o quê? Perdoada. Está perdoada. Olha só, e aí ele promete, olha só, eu perdoo, mas eu não só perdoo, eu também abençoo. Olha a continuação do versículo 2 ainda. E que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Querido, a graça, ela é maior do que todos os seus pecados. Isso é lindo. A graça, ela é maior do que todos os pecados. Essa expressão em dobro aqui, às vezes causa confusão de interpretação nesse texto. Tem algumas pessoas que, quando leem essa passagem aqui, né, e ouvem essa palavra em dobro, elas pensam que Deus está falando aqui que Deus deu castigo em dobro por causa do pecado deles. Não é isso que ele está querendo dizer aqui. Alguns interpretam dessa maneira, mas não é, e eu vou mostrar para vocês porque não é. Eu queria que você fosse comigo lá em Isaías 61. A gente, quando olha para o contexto imediato, ou seja, para o capítulo inteiro 40, e quando a gente olha para o contexto de todo o livro de Isaías, aí a gente vai entender que aqui Deus não está falando, olha, tá vendo, vocês foram ruins comigo, vocês desobedeceram, então eu dei castigo dobrado. Não. Deus não é injusto. Não deu castigo dobrado. Ele só fez o juízo merecido. Agora, quando ele dá o perdão, a bênção e a graça, aí sim, não é injusto, ele dá o quanto ele quer. E é isso que ele dá em dobro. Ou seja, ele dá mais do que você merecia ou não merecia sendo perdoado. Olha só, capítulo 61, versículo 7. Olha só, ele diz, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis a vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. O que Deus está dobrando, querido, é a misericórdia, é a graça, é o perdão, é a bênção e não o castigo. Senão essa mensagem não seria mensagem de consolo. Como é que seria uma mensagem de consolo se no versículo 1 ele começa, conforte, console o meu povo, olha, vou consolar vocês, vou dar o dobro de castigo por causa do que vocês fizerem. Qual é o filho aqui que ia ficar feliz com a mãe que falasse assim, você fez uma coisa errada, agora você vai apanhar o dobro? Algum filho aqui ia ficar assim, ai que lindo, ai, aprendi tanto hoje. Não. Eu falo, o contexto mostra pra gente, né? Então, às vezes tem interpretações aí diferentes, inclusive às vezes surge até
traduções diferentes, porque a pessoa acaba interpretando de uma maneira errada essa passagem, mas o contexto deixa bem claro para a gente que Deus não está querendo encher a gente de punição. Ele corrige quando a gente precisa, é na medida certa, mas quando a gente aceita a correção e a gente se arrepende dos nossos pecados, quando a gente se volta para Deus e o obedece, então Ele não dá somente uma porção contada, não, Ele dá o quê? Medida recalcada, transbordante, né? Ele vai dar algo em dobro para você. Isso é graça. É o Deus de graça. É maravilhoso. Olha só como é que Ele consola. A segunda parte agora dessa mensagem, Ele mostra aqui para a gente que Ele dá agora uma outra palavra de consolo, que é a promessa da vinda do Salvador. Ele falou que eles iam ter liberdade, mas para que eles tivessem liberdade, era necessário que viesse também quem? O libertador. Então Ele promete, olha, eu vou libertar. Mas como é que eu vou libertar? Enviando o libertador. Enviando o Salvador. Vou salvar, mas enviando o Salvador. Olha o versículo 3 e 4. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo da vereda do nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplainados. Olha só, ele faz uma promessa aqui. Olha, prepara o caminho porque o Senhor vai vir. E o Senhor é o Salvador. O Senhor é o libertador. Não era um homem, não era um rei. Ele mesmo está dizendo aqui, identificando, que a pessoa que viria, ela era da parte do Senhor. Era o próprio Senhor. Preparai o caminho do Senhor. Ele vai levantar um homem para preparar o caminho, mas quem está preparando o caminho não é quem vai libertar. Ele está preparando o caminho de quem vem libertar. Aqui a gente já derruba, por exemplo, né, os testemunhas de Jeová, uma outra falsa religião. A gente derruba várias religiões que negam a divindade de Jesus Cristo, que dizem que Jesus não é Deus, que Ele não é Senhor, Ele é só um homem, talvez um homem especial, um homem melhor do que os outros homens, mas apenas um homem. Não, aqui Isaías está dizendo, olha, eu vou levantar alguém para preparar o caminho, e esse alguém aqui a gente sabe quem é hoje, porque isso já aconteceu, a gente sabe que ele está falando de João Batista, porque quando a gente olha no Novo Testamento, ele é identificado como aquele que foi levantado para o quê? Para ser o profeta que pregava o arrependimento, para preparar. Por quê? Porque não tem jeito a gente ter um encontro com Jesus sem se arrepender. Então, para que quando Jesus chegasse e as pessoas tivessem um encontro com Jesus, era necessário que eles já tivessem uma consciência do seu pecado e se arrependessem para receber a salvação. Mas quem vem salvar é o próprio Deus, é o Senhor. Então, Jesus, ele tem que ser o próprio Deus. Aqui a gente acaba com o argumento dos testemunhos de Jeová. Porque Isaías já disse, é para preparar o caminho do Senhor. E Jesus é Deus, é Senhor. Amém. 100% homem, 100% Deus. Porque só Deus pode libertar o homem. Só Deus pode pagar a dívida que nós não podemos pagar. É lindo. Olha, isso é encorajamento. Isso é esperança. Deus veio por você. Deus veio comprar a sua vida, veio te resgatar dos seus pecados, veio te livrar da sua condenação. Então hoje você só precisa se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus, nada mais. Tudo foi preparado por Ele. Olha só o versículo 5, olha só por que Ele mesmo vem, porque Ele vem para Ele mesmo ser glorificado. Olha só, a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Deus fez aliança, Deus prometeu, Deus falou, Ele cumpre para a sua própria glória. E um dia eu, você e todas as pessoas dessa terra, um dia veremos a glória do Senhor. Aqui ele não está falando do dia que Jesus ia nascer. Naquele dia eles também viram a glória. Aqui ele está falando da segunda vinda já. Quando a palavra de Deus diz que um dia todo joelho se dobrará. Todo é todo. No tempo que Jesus veio a primeira vez, não foram todas as pessoas que viram Jesus.
Tinha gente habitando nas Américas que nunca tinha tido contato com o povo da Europa. Tinha gente habitando em várias partes do mundo que não tiveram contato com Jesus Cristo. Houve uma grande quantidade de pessoas que tiveram a oportunidade de interagir com Jesus Cristo e ver Jesus Cristo. Então a gente sabe que isso não está falando da primeira vinda, isso está falando da segunda vinda, porque quando Jesus vier, ele vai vir de uma forma gloriosa, e ele vai vir nos céus. Ou seja, não importa em parte da região geográfica que você estiver, você vai ser capaz de ver Jesus. Porque ele não vem agora como homem, agora ele vem como Deus glorificado. Ele não vem como pastor, mas ele vem como Senhor. Mas ele também vem como pastor. Olha só, o terceiro consolo que ele tem na palavra, do versículo 6 a 8, ele diz que o consolo vem da fidelidade, da eternidade da palavra de Deus. O que isso quer dizer? A palavra de Deus é fiel e ela é eterna. Isso quer dizer que a palavra não muda e não passa. Olha só versículos 6 e 7. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, está falando dos seres humanos, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Então Deus está começando agora a fazer uma comparação entre a palavra de Deus e a nossa existência. Ele está dizendo, você confia no homem? Que esse era um dos problemas de Israel. Lembra que a gente já aprendeu isso em alguns capítulos anteriores? Que um dos problemas de Israel é que eles deixavam de confiar em Deus para confiar na aliança com os homens. De confiar nos homens, na palavra, nas promessas que os homens fazem. Ele está dizendo, olha querido, hoje pode ser que algum homem seja meio glorioso, mas a glória dele é como a glória de uma flor. Ela é linda enquanto desabrocha. Daqui uns dias ela murcha e a glória vai embora. Qual mulher aqui que fica feliz de ganhar um buquê de rosas de flor murcha? As pétalas já caíram. Só ficou o botão lá no meio. Você fala, ai que lindo. Fala, irmão. Não. Quando é que você acha bonito, né? Quando, né, o romântico lá chega com as flores lindas, viçosas. Né? Aí lembrou de mim, que flores lindas. Né? A glória da flor enquanto ela estiver bonita. Daqui uns dias, aquela mesma flor, ela não deixou de ser flor. Ela não mudou a sua natureza, ela continua sendo a mesma coisa. Daqui um dia você olha e fala assim, está na hora de ir para o lixo. Deus está falando. A humanidade é assim. Por isso que a gente não deve confiar no homem. O maldito homem confia no homem. Porque a gente é assim. Um dia o homem pode desaparecer. Glorioso. Né? Um dia os irmãos já gostaram do pastor Marcos. Daqui um dia vocês vão ver ele murchinho e vai falar assim, esse pastor já está velho, já não tem mais força. Já anda meio cavaleando, já está ficando tonto. Né? A princípio falou que eu estou ficando mais tonto. O tonto eu já é. É assim, a glória passa, mas, olha o versículo 8, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Isso é lindo, querido. Esse é o consolo, querido. O que Deus fala, o que Ele promete, a aliança que Ele firma, não volta atrás. Querido, não há nada que possa te afastar do amor de Deus. Nada. Romanos capítulo 8 deixa isso bem claro para a gente, nada. Nem as profundidades, nem a altura. Nenhum inimigo, nada. Nem os anjos. Nem as potestades, nem a tua mulher, nem os teus filhos, nem o teu patrão, nem você mesmo pode te afastar do amor de Deus. Nada. Porque a sua aliança está firmada na palavra do Deus fiel e eterno. E olha só, para terminar, Ele consola com bênçãos. Alguém quer receber bênção aqui? Amém. Glória a Deus. Olha o versículo 9. Versículo 9 anuncia a vinda do Senhor em glória.
Você espera a segunda vinda do Senhor Jesus? Você espera esse dia? Ou você só quer viver para aqui e para agora? Você tem expectativa desse dia em que Jesus vai voltar? Porque, olha, isso é bênção. Olha só. Tu, ó Sião, que anuncia as boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncia as boas novas, ó Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Aqui nós temos um anúncio, né? A boa notícia a gente já recebeu, Jesus já veio e já trouxe a boa notícia. A boa notícia é que ele vem para salvar o seu povo dos seus pecados. E a boa notícia é que ele já venceu o pecado, ele já venceu a morte, e ele vai voltar uma segunda vez para definitivamente colocar a gente no estado eterno, ou seja, na presença de Deus gloriosa, de onde ninguém mais pode nos tirar, de onde não vai haver choro, ranger de dentes ou sofrimento algum. Ou seja, isso é glorioso, e ele está anunciando que isso vai acontecer. Vai chegar esse dia. Olha só, por que esse dia é maravilhoso? Porque quem vai governar nesse tempo não vai ser mais os reis, nem os presidentes, não vai haver mais eleição direta ou indireta, a gente não vai ter que escolher entre candidatos, não vai haver partido político, né? A gente não vai precisar fazer, né, B, L, C, H, J, porque lá no céu, quem governa, olha lá no versículo 10, e eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, diante dele a sua recompensa. Por que não vai haver mais desigualdade, mais corrupção? Por que não vai haver mais dor, não vai haver mais sofrimento? Porque quem vai reinar a próxima vez vai ser o próprio Senhor. É o braço forte de Deus, justo, um braço galardoador. E aqui é interessante que ele não está falando do galardão que você vai receber. Aqui ele está falando que ele mesmo recebe o seu próprio galardão. E qual é o galardão de Deus? Olha o versículo 11. Olha o galardão de Deus. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. O que ele está dizendo aqui? Que ele vai receber um galardão. E qual é o galardão dele? O rebanho. Você faz parte desse rebanho? Esse rebanho que um dia ele vai abraçar. Esse rebanho que na hora da fome ele vai trazer aos seus próprios seios para alimentar. Onde ele vai nos sustentar. Onde ele vai nos cuidar, nos amar, nos proteger. Para fazer parte desse rebanho, só há uma coisa que você precisa hoje. Crer. Não adianta ser bonzinho. Não adianta vir na igreja. Não adianta dar o dízimo. Não adianta comprar uma promessa. Não adianta pagar para um lugarzinho no céu. Nada disso compra um lugar com Deus. É Deus que comprou um lugar para você. O que Ele pede é para que você creia nele. Porque crendo, nós entenderemos que somos pecadores miseráveis, que jamais poderemos ter acesso ao céu, porque o nosso pecado nos separa de Deus. O nosso pecado nos separa da glória de Deus. Mas se hoje nós nos arrependemos dos nossos pecados e colocarmos as nossas vidas nas mãos do Senhor, Ele nos perdoará. Ele nos dará vida nova. Ele nos trará para o seu rebanho, para o seu aprisco. E nós faremos parte do galardão que o próprio Senhor receberá. Um rebanho de um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Você crê? Isso é consolo, querido. Isso é conforto. É isso que nós temos que anunciar e levar conosco nos dias de dificuldades. Nós temos um Deus que fez uma aliança e não desiste dessa aliança, mesmo quando eu já não consigo mais manter essa aliança. Se eu me arrependo, Ele me perdoa. Se eu volto atrás, Ele me recebe. Ele, como um pai, está esperando aqueles que Ele tem como filho o buscar. E quem o buscar, vai achar. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro e eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra, com o Teu consolo, com o Teu conforto.
Que nós possamos nos lembrar, Senhor, nos momentos da dificuldade, que o Senhor é o nosso Deus. Que o Senhor promete, Senhor, Pai querido, que um dia, Senhor, toda essa dor e todo esse sofrimento passará. Porque, Senhor, em Ti nós temos a vitória. O Senhor nos guardará com o seu braço forte. Porque, Senhor, não seremos mais governados num mundo caído por homens caídos. Mas sim, seremos governados por um Deus santo, justo, misericordioso, amoroso e cheio de graça. Um Deus reto, que faz o que é justo. E, Senhor, nós não podemos nos justificar. Por isso somos gratos pela justificação que recebemos pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A minha oração é que hoje, se alguém ouvindo esta mensagem ainda não te conhece, que possa reconhecer que é um pecador miserável, que precisa da graça. Porque, Senhor, o consolo só consola aquele que reconhece a sua miséria. O consolo só tem valor para aquele que reconhece o seu sofrimento. O consolo, Senhor, só enaltece, só engrandece o coração que está quebrado. Por isso hoje, Senhor, quebranta os nossos corações, para que sejamos consolados por Ti. E seja para Ti o louvor, a honra e a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu convido a igreja a adorar o Senhor Jesus neste momento.